Vamos passar então para a palavra. As crianças vão subir, né? A Simédia está chamando as crianças ali para seguirem. E você, enquanto isso, pode abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 6. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em João, capítulo 6. Você pode deixar ali abertinho. João, capítulo 6. Deixa aí, daqui a pouquinho a gente já vai ler, né, do 16 ao 21. Só pode colocar a apresentação, por gentileza? Mas antes disso, eu gostaria de orar mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, para que o Senhor fale conosco, Pai, neste momento. Nós já agradecemos, cantamos, colocamos também as nossas aflições diante de Ti, declaramos, Pai, a nossa fé que temos em Ti. E agora, Pai, nós queremos ouvir a Sua voz, a Sua doce voz. Fale conosco, toque no nosso coração e nos transforme. Sabemos que a Sua palavra é poderosa e nós queremos sair daqui transformados, Pai. Que ela, Pai, possa colocar para fora todo medo e que nós possamos crer que Jesus, Ele realmente, Ele é Deus e Ele é poderoso. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, fale conosco, que é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui na nossa quinta mensagem, exatamente, quinta mensagem da nossa série Milagres, os sinais para a fé. Nossa, irmãos, é impressionante como está passando rápido essa série Milagres. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu. Parece que eu comecei ontem e nós, né, já estamos chegando aí na quinta mensagem desta série. Né, muito rápido. E aí um detalhe, né, se você quiser assistir as outras mensagens, né, tá lá tudo direitinho lá no YouTube, você pode assistir as outras mensagens. Mas, e o tempo está passando rápido, né, e afinal de contas, né, irmãos, tudo que é bom dura pouco, né, já diz, né, um ditado popular. E é interessante, né? Falando um pouquinho de ditados populares, como a gente tem vários e vários ditados populares. Você já pararam para pensar um pouquinho sobre ditados populares? É legal, né, a gente parar um pouquinho, porque esses ditados populares, eles condensam, né, sabedorias que a nossa sociedade ela vai acumulando, né, durante de tempo em tempo, e a gente vai colocando em frases curtas, para que a gente possa memorizar. Existem vários e vários ditos populares. Vários, né? A gente poderia citar muitos. Provavelmente você sabe alguns. Eu vou falar aqui o comecinho e você completa. Vamos ver se você está bom aí. De grão em grão, água mole, muito bom. Ó, vou falar um outro aqui. Cavalo dado, gato escaldado.
Um homem prevenido. Isso aí já, pessoal, aí já falou assim, nem tanto, né? Tem gente que duvidou aí dessa frase, né? Tem outro também que eu acho legal, né? Deus ajuda. Aí fala assim, nossa, pastor, mas eu gosto de acordar tarde. Mas aí tá vendo, você não aprendeu direito, né? Outro que eu gosto, que é assim, né? Diga-me com quem andas. Isso. Amigos. Né? Quem tem boca? Isso, né? Quanto, né? Ladrão, essa aqui não é muito bom para a igreja, mas eu vou falar. Ladrão que rouba ladrão. Isso aí eles falam bastante em Brasília, não, brincadeira. É brincadeira, tá? Políticos, é brincadeira, brincadeirinha, tá? Brincadeira. Aí esse aqui, falam na igreja, né? Quando a esmola é demais... E aí vai, né? A gente tem vários e vários ditos populares. E tem um que vai valer muito para a gente, para aquilo que a gente vai estudar e vai aprender hoje. A gente não falou ele, é óbvio, né? E vocês já escutaram ou já escutaram ele com uma pequena variação, que é qual? Para bom entendedor, pingo é letra, né? Ou, para bom entendedor, meia palavra, basta. Né? Tem essas duas variações. Eu trouxe esse aqui, que é um pouquinho diferente. Aqui em São Paulo, normalmente a gente usa para bom entendedor, meia palavra, basta. Mas tem essa outra variação, que é para bom entendedor, pingo é letra. Por que eu tô... E o que significa esse para bom entendedor, pingo é letra? Ele significa que para uma pessoa inteligente e atenta, ela consegue entender uma mensagem, mesmo que ela seja dada de forma incompleta, ou de uma maneira sutil, com poucas palavras. Então, eu não preciso falar tudo, e você já entende a mensagem completa. Claro, né? Então, te dou uma parte da mensagem, você já entende tudo. Uma pessoa inteligente compreende a mensagem toda. E é exatamente isso, irmãos, que vai acontecer no milagre que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de um milagre muito legal, que é o milagre de qual? De Jesus anda pelas águas. Mas de todos os milagres que nós vamos ver no Evangelho de João, esse é o que é relatado de uma maneira mais sucinta. É um milagre que não vai ter nenhuma explicação, porque todos os outros, conforme eu fui mostrando para vocês até agora, e os que a gente vai ver para o futuro, né? O próximo que vai ser a cura do cego, a ressurreição de Lázaro, a gente vai ter sempre explicações de Jesus a respeito daquele milagre, mas esse milagre especificamente não vai ter uma explicação. Por que não vai ter uma explicação? Porque, para bom entendedor... Não, tem que ser o que eu coloquei, tá? Vamos acertar aqui, tá? Aquele que eu coloquei. Vou mostrar aqui de novo, só para a gente, ó. Como que é? Vamos ler junto, tá? Para bom... Tá bom. Então, vamos agora voltar, tá? Então, nesse milagre aqui, João não colocou todos os detalhes. Por quê? Para bom entendedor? Exato. Ele vai deixar de uma maneira mais sucinta. Ele tinha um propósito por trás, mas ele não dá todos os detalhes. Inclusive para poder explicar e trazer alguns detalhes a respeito do que estava acontecendo e para melhorar a nossa contribuição, a nossa compreensão, eu tive que buscar algumas coisas que estão relatadas desse mesmo relato, desse mesmo milagre, em outros evangelhos.
porque João foi muito sucinto mesmo, tá? Se eu ler aqui, está faltando alguma coisa. Nos outros estão mais detalhados. Mas João, ele tinha um propósito. E a gente vai entender esse propósito, né, no final dessa explicação. E a gente vai entender porque ele foi tão sucinto. Em apenas 7 versículos, ele trouxe essa mensagem. E é uma mensagem muito poderosa, que realmente ela impacta profundamente o nosso coração. Abra sua Bíblia então lá, se você ainda não abriu, lá em João 6,16. Por gentileza, coloque ali o versículo. João 6,16. Diz assim: ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros. Quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. É isso. João deixou só isso. Aí você fala assim, nossa, tá, e? Você lê assim, você fala assim, lê. É interessante isso, porque essa impressão não é só para a gente, não. Um grande estudioso da Bíblia, né, que eu gosto muito, leio os livros, eu acho um camarada muito bom, N.T. Wright. Na hora que ele foi separar os milagres de João, no último livro que eu li do N.T. Wright, ele falou assim, não, eu vou pegar os milagres de João. Ah, mas como esse aqui, João não deu muito detalhe, eu vou pular esse aqui, vou considerar, vou tirar esse e vou colocar a ressurreição como um dos milagres de João. Até mesmo a N.T. Wright fala assim, João não deu muita atenção para ele. Mas eu acho que N.T. Wright ali deu não entendeu essa questão de que, para bom entendedor, pinga é letra. Ele não captou essa questão que João tinha deixado aqui nesse milagre. E a gente vai tentar entrar nessa questão. Então vamos entender o que estava acontecendo, o que aconteceu nesse dia. Então, primeiro, esse milagre, a gente tem que entender, tem uma música que a gente gosta de cantar aqui na igreja, que tem tudo a ver com ele. Tudo o que está acontecendo aqui, nesse milagre, tem a ver com Jesus. Né? Que nem a canção, né? Tem tudo a ver com Jesus. Vocês vão entender por que eu coloquei esse título aqui, dessa primeira parte. Nesse dia, durante o dia, Jesus tinha feito aquele grande milagre, o milagre mais público de Jesus que nós tratamos na semana passada, onde Jesus multiplicou os pães e peixes e alimentou uma grande multidão. João fala de 5.000 homens, mas os especialistas, né, que eu consultei, todos eram unânimes que falavam assim, não, deve ter chegado a mais ou menos umas 20.000 pessoas. Eu acho que eles contaram assim, né? Homem, mulher e mais uns 2 filhos, né? Então, deve ter chegado mais ou menos a umas 20.000 pessoas que foram alimentadas ali por Jesus. Depois que ele fez aquele grande milagre, ele iria sair daquele lugar onde ele estava e ele ia para uma outra cidade que era Cafarnaum. Só que o melhor caminho para ir para Cafarnaum não era indo a pé, era meio longe ir a pé. O melhor caminho era indo de barco, que você atravessava um lago que é chamado Mar da Galileia. O Mar da Galileia não é um mar, o Mar da Galileia é um lago. Eles iam atravessar esse lago, que era o Mar da Galileia. E aí o que Jesus fez? Não, faz o seguinte, depois que todo mundo comeu, recolheram ali
os pães que sobraram, os discípulos colocaram nos barcos, eles começaram a dispensar a multidão. Jesus falou assim, olha, pessoal, faz o seguinte, pode ir subindo nos barcos, pode ir na frente, que eu já vou acabar de dispensar a multidão aqui. Provavelmente eles deixaram um barco para Jesus, porque eles não iam saber que Jesus ia andar sobre as águas, né? Então provavelmente alguém deixou um barco para Jesus e depois, né? Pensem nisso, né? Então deixaram um barco ali. Jesus acabou de dispensar a multidão, e logo que ele acabou de dispensar a multidão, o que Jesus gostava de fazer à noite, além de dormir? Orar. Terminou de fazer tudo aquilo, acabado, porque alimentar... Você já tentou fazer almoço para umas 20 pessoas? Já? Dá trabalho? Agora tenta alimentar 20 mil. Imagina como que Jesus estava. Estava só o pó. Mas em vez de dormir, o que ele foi fazer? Foi orar. Vai lá, Jesus, vai orar. E os discípulos foram adiantando o caminho, eles estavam com os barcos cheios e foram remando caminho Cafarnaum. A Bíblia diz que eles já estavam ali, né? Então ele foi despedir a multidão e ficou para orar. A Bíblia diz que os discípulos começaram a navegar, né? E estão lá remando. E eles estão ali andando navegaram mais ou menos 5 quilômetros, de 5 a 6 quilômetros. O Robson, que é corredor, ele tem assim na cabeça, 5 quilômetros, quanto que é mais ou menos, né? Talvez você não tenha uma noção, aí eu fui medir. Daqui para Ibaque, né, dá 4 quilômetros e 400, dependendo dos caminhos que você faz. Então, é mais do que você ir daqui ao centro de Caieiras. Daqui ao centro de Caieiras dá 4 quilômetros. Daqui até o Ecopark dá 3. Os discípulos, eles tinham já navegado mais ou menos como se fosse daqui no Ecopark e voltado. É muito ou é pouco? Muito, muito. Faz você a pé. Se você fosse a pé, daria mais ou menos 1 hora de caminhada. Fácil. 1 hora de caminhada. Caminhando meio rápido, 1 hora. Né? E eles estão ali. E eles estão navegando ali com águas agitadas. O mar da Galileia, de vez em quando, batia uns ventos. E as águas ficavam meio agitadas. Então estava meio difícil de atravessar, estava meio complicado deles fazerem isso. Se a gente for pegar o relato dos outros evangelhos, eles estavam navegando de madrugada, né? Mais ou menos umas 3 horas da manhã, e as ondas batendo no barco, e eles navegando. Eles estavam assustados com aquelas ondas? Nesse relato, não. Não, eles não estavam assustados com as ondas. Tem outro relato que eles estavam, mas nesse aqui não. Eles eram... A maior parte ali era pescador experiente. Não eram umas ondinhas que iam assustar eles. Tá? As ondas, é ruim ter onda, né? Atrapalha, dá trabalho, mas o mesmo relato de João não deixa claro, não fala sobre isso. Se você olha os outros relatos paralelos, não vai falar que eles estavam assustados por conta das ondas. Só estava atrapalhando. Água agitada dá trabalho para remar. Se eles estavam usando vela, também dá trabalho para navegar. Nesse caso aqui, o problema era só a navegação. Só que eles tinham um problema. Qual que era o problema que eles tinham? Cadê Jesus? Eles estão navegando, né? Já faz um tempo. Cadê Jesus? Jesus não chega. O problema que eles estavam ali pensando se a gente aqui, os 12, estão penando para navegar naquelas águas com aquelas ondas, né? Já tinham passado um tempo ali para chegar, né? Estava ali uns 5 quilômetros, 6 quilômetros, mais ou menos navegado. Estava meio difícil. E
e eles ainda estavam no meio do lago. Como que Jesus ia chegar? Como que Jesus ia chegar? Esse era o problema. O problema que apareceu aqui é isso. Como que Jesus ia chegar até... Porque eles deixaram Jesus sozinho. Que provavelmente ficou um barco lá para Jesus ir até eles. Mas navegar sozinho, com ondas, ia ficar difícil. Então eles deveriam estar ali preocupados com Jesus. E Jesus ali orando. Jesus orando. E aí, irmãos, vai acontecer o sinal, vai acontecer um milagre. Milagre, estilão, Jesus. Como que Jesus faz o milagre? Ele olha para o céu, clama a Deus? Não, né? Então ele estava orando em algum lugar, ele chegou. Eu fico imaginando assim, né? Eu fico imaginando uma mulher contando essa história, né? Quando eu estava pregando, eu fiquei imaginando uma mulher contando essa história. Mulher contando, você sabe que mulher gosta de falar mal de homem. Homem, é verdade isso. Infelizmente, é isso, né? Se fosse uma mulher contando essa história, ela ia fazer assim, né? Jesus, desceu Jesus lá do morro, né? Chegou ali, começou a procurar o barco. Imagina homem procurando o barco. Cadê o barco? Cadê o barco? Cadê o barco? Ah, não achei. Vou andando. Não é isso? Seria mais ou menos isso, né? Mulher contando, mas não foi. Não sei se foi assim, bem assim a história, tá, irmãos? Mas o fato foi que Jesus desceu. Ele não achou o barco de qualquer jeito. Já era de madrugada, não achou o barco. Não sabemos se ele deixou. Não, mas ele deve ter deixado um barco ali para Jesus. Mas ali, na situação, ele olhou para um lado, olhou para o outro ali, não tinha um barco. Jesus, ao invés de deixar para o outro dia, o que ele falou assim? É o seguinte: vou andando. vou andando. E aí, Jesus anda sobre as águas. Eu gostei dessa aqui, né? Dessa que a Iá fez, que é Jesus mais molhado, né? Por que molhado? Porque tinha onda, né? Onda molha, né? Então, Jesus estava andando, talvez meio afundado, e ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a andar. E como eu falei aqui, são mais ou menos entre 5 e 6 quilômetros. Jesus andou mais ou menos 1 hora sobre as águas. Não foi? Deu 2 passinhos, não. 1 hora caminhando relativamente rápido sobre as águas. E ele foi. Ele não titubeou, ele foi. Eu não sei se ele estava pensando em entrar no barco ou se ele já estava pensando em ir direto para Cafarnaum. Se a gente pega o relato de Marcos é interessante, porque em Marcos dá a impressão que Jesus estava passando e os discípulos, espera a gente, né? Porque Jesus estava passando, né? Mas João não dá essa impressão, né? Ele vai direto, né? Então está ali, Jesus vai andando sobre as águas. Agora me falam uma coisa para vocês. Vocês já viram alguém andando sobre as águas? Você já tentou andar sobre as águas? Andar sobre as águas é um milagre menor. Então não é somente andou sobre as águas. Andou sobre as águas. Às vezes a gente naturaliza umas coisas. Não, é um negócio absurdo. Né? Como que alguém anda sobre as águas? Assim, você olha assim, meu Deus, como que alguém consegue andar sobre as águas?
É um negócio absurdo. Você olha assim, não dá. As leis da física não valiam para Jesus. Simplesmente, aqui ele está um pouquinho mais afundado, né? Talvez fosse assim, ou talvez um pouquinho mais para cima. Mas assim, ele caminhou, as leis da física, aquilo que Deus criou, não valeu para Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus, não somente porque Jesus, ele é Deus. É mais ou menos como transformar água em vinho. Ah, não, Jesus transformou água em vinho. Não, não é só isso, não. É uma coisa assim, grandiosa. Depois disso, ninguém nunca mais andou sobre as águas. Sem nenhum outro equipamento, é lógico, né? Antes disso, ninguém nunca tinha andado sobre as águas. Somente Jesus. Porque Jesus, ele é Deus. O andar sobre as águas em si já mostra que Jesus é Deus. Daí a gente já começa a entender por que João foi meio sucinto, né? Você fala assim, nossa, você olha isso, e uma coisa que às vezes falta da gente é uma coisa que é o maravilhamento. Tem essa palavra, né? Você olhar e falar assim, meu Deus, olhar e falar assim. Vamos fazer assim, irmãos, assim, ó, fazer assim, ó. A gente tem que fazer isso de vez em quando. Cair o queixo. Imaginar essa cena. A gente tem que olhar para isso. É exatamente o que aconteceu. Jesus andou sobre as águas. E aí, irmãos, né, Jesus anda sobre as águas, é uma coisa maravilhosa. E o que a gente tem que entender, irmãos, é que o centro da história é Jesus. Às vezes eu escuto muitas pregações falando, os discípulos estavam sozinhos, os discípulos tiveram medo das ondas. Não, a história não é sobre os discípulos, a história tem a ver com Jesus, tem tudo a ver com Ele. O centro dessa história é Jesus, e é para mostrar que Ele é Deus. Esse sinal mostra que Ele é Deus. E a gente tem que se maravilhar só por essa frase. Jesus andou sobre as águas. Se parasse ali, não precisa falar mais nada. Você fala, meu Deus, Ele andou sobre as águas. 12 pessoas viram isso, estão relatando sobre isso. Essa história é sobre Ele. Jesus andou sobre as águas. Só que ali, João fala mais algumas coisas sobre a forma que os discípulos avistaram Jesus. E a forma que os discípulos avistaram Jesus, imaginem a situação. Os camaradas estão ali, eu acredito que eles estavam remando, né? Então estão ali remando, não sei se eles estavam remando, dependendo da situação, mas estão remando ali há bastante tempo. Tem onda batendo de um lado, do outro, tem a preocupação de Jesus. É alta madrugada, estavam cansados do dia inteiro, tinham trabalhado o dia inteiro, estão remando, ondas, preocupação com Jesus. Daqui a pouco eles olham para trás, de madrugada, lembra? Madrugada, escuro, né? Olha para trás de novo, vê um camarada andando, o que você grita? Fantasma! Né? Fantasma! Né? Começaram a achar que eles estavam vendo um fantasma. João, ele não coloca que eles viram um fantasma, mas os outros evangelhos, eles falam, né, que eles viram e acharam que estavam vendo um fantasma. A palavra no grego, inclusive, é fantasma mesmo. Fantasma é um ser espectral, que não tinha corpo, né?
E João fala assim que eles tiveram muito medo. Mas eles estavam com medo das ondas? Não, eles estavam com medo era de Jesus. Pensaram que Jesus fosse um espírito. Né? Pensaram que ele fosse um espírito e começaram a ter medo de Jesus. Ali eles não enxergaram direito, né? Viram aquela coisa vindo, andando, e eles ficaram com medo de Jesus. Irmãos, eles falarem que Jesus era um fantasma, fala muito mais a respeito dos discípulos do que do próprio Jesus. Por quê? O que aconteceu ali? Eles começaram a interpretar aquela situação, né, sobrenatural a partir dos seus medos e a partir, né, da sua expectativa limitada. Deixa eu só explicar isso aqui para vocês. É o seguinte. Dentro do contexto judaico, eles tinham, se pega até os escritos judaicos daquela época, tinha muita coisa que falava de aparições, espíritos, né, demônios. Então a galera acreditava nesse tipo de coisa. Então eles viram Jesus ali e começaram a achar que era um espírito que podia fazer mal para eles. Mas aquilo ali era real? Não, eles estavam interpretando aquilo a partir das suas experiências anteriores. Eles estavam interpretando aquilo a partir de categorias folclóricas, da sua religião anterior. E é aí que a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque muitas vezes isso acontece com a gente também. A gente, às vezes, interpreta coisas que acontecem com a gente a partir do contexto cultural que a gente vive, da nossa religião anterior, e não de acordo com o que a gente tem na Bíblia. E aí a gente crê em espírito. Tem crente, de verdade, tem crente que tem medo de demônio. Tem crente, né, que acha que fala com morto. Crente. Né? Tem crente que acha, às vezes, que uma pedrinha pode trazer boa sorte. Sem falar de ter crente que de vez em quando dá uma olhadinha no horóscopo. Vai que, né, Robson, né? Vai que hoje é meu dia da sorte, né? A Mega Sena estava 33 milhões, eu vi hoje, né? Tem sempre essas coisas. A gente começa a ver as coisas sobrenaturais a partir da nossa religião anterior, do contexto que a gente vê, e não das coisas que a gente deveria aprender na Bíblia. E isso gera medo. No caso dos discípulos, eles ficaram apavorados ao ver ali o vulto, né? Que Jesus estava meio longe, então eles viram meio o vulto de alguém andando, eles pensavam que era um fantasma. E isso deu muito medo. E quantas pessoas ficam com medo? Medo de vulto, medo de demônio, medo de espírito. Ai, eu estou com medo. Ai, tem medo de filme de terror. Ai, pastor, eu não assisto. Deus me livre, faz até o sinal da cruz. Não é isso? Se pensasse que os filmes de terror são muito mais tranquilos do que o que acontece mesmo, né, na vida real, a vida real é muito pior do que acontece em qualquer filme de terror. Né? Não, eu estou com medo, a casa mal assombrada. E pior que tem crente que fala isso, eu não estou brincando não, irmãos. Tem crente que acredita nisso de verdade.
E sem falar daqueles negócios assim, né? Que sempre tem aquela pergunta, né? Vai chegar o dia das crianças logo, logo. Posso comer doce de Cosme e Damião? Se você não comer, pode dar para mim. Que Deus que você crê, meu irmão? Tem que saber. Tem que saber. A gente tem que saber qual que é o Deus que a gente crê. A gente não tem que ler o mundo através do mundo. A gente tem que ler o mundo através da Bíblia. É simples. A gente olha através da Bíblia. Quando a gente lê através do mundo, tem muita doutrina que a gente traz para a igreja, que são interpretações do mundo, que traz para dentro da igreja. Eu não vou citar algumas, que aí vai demorar muito, eu não quero demorar muito. Mas tem muitas. Tome cuidado com isso. Por isso, aprenda mais da Bíblia. Leia mais a Bíblia. Né? Venha para a Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de ver todos aqui na Escola Bíblica Dominical para vocês aprenderem mais. Porque você vai acabar evitando esse tipo de erro. Que são coisas assim, simples. Né? Que às vezes a gente brinca. Mas tem muita gente que tem problema. Tem alguns receios, né, que às vezes olha e fala assim, não, mas e se, né? Sempre fica assim, não, mas vai que, né? Não, a gente tem que olhar diferente. E o que aconteceu com os discípulos, irmãos, é que eles tiveram medo por falta de conhecimento de Deus e da sua palavra. É isso que aconteceu. Eles olharam para Jesus, viram um fantasma. Olha só que doido, olha que doideira. Estava vindo Jesus. Mas por falta de conhecimento de Deus, eles viram um fantasma. Ao invés de se alegrarem, eles tiveram medo. Entenderam tudo errado. Entenderam tudo errado. E aí, a gente tem a maravilhosa palavra de Jesus. Né? Aí a gente tem a palavra maravilhosa de Jesus. E qual que é a palavra maravilhosa de Jesus? Ele fala para os discípulos, sou eu, não tenham medo. Sou eu, não tenham medo. E o sou eu é interessante, essa primeira parte, porque ela tem duas interpretações, dependendo ali da pessoa que a gente vai ler. Em grego ali, tem a palavra lá, fala línguas estranhas agora, ego eimi, né? Esse texto, tem gente que fala que esse sou eu é somente Jesus falando que era ele. Sou eu, Jesus. Mas só no grego está lá, sou eu, Jesus. Tem outros intérpretes da Bíblia que esse sou eu, porque Jesus não falava grego, tá? Jesus falava outra língua que é aramaico. Né? Então, o que está escrito ali já é uma tradução do que Jesus falava. Tem outros intérpretes da Bíblia que acham que esse sou eu é uma referência a Êxodo 3,14, que diz assim, né, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais ainda, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Então, esse eu sou é o quê? É um nome de Deus. Um nome de Deus. Então, tem gente que acha que esse eu sou é uma designação do nome de Deus. Aí fica mais bonito, né? Se essa segunda interpretação for a mais correta, aí fica mais legal, porque os discípulos estão achando que Jesus é um fantasma, aí Jesus chega perto deles e fala assim, eu sou. Vocês estão achando que eu sou um fantasma,
Mas na realidade, quem que sou eu? Sou Deus. Fica mais bonito assim, né? Olha a diferença. Vocês me veem como um fantasma por conta dessas coisas que vocês ainda guardam dentro de vocês. Mas se vocês me conhecessem mesmo, vocês veriam que eu sou Deus. E a prova que eu sou Deus é que eu estou andando sobre as águas. Olha que legal. Fica mais bonito, né? Eu gosto assim, né? Eu gosto dessa interpretação. Dá mais peso. Sou eu. Ou eu sou, né? Eu sou. Então, Jesus fala, eu sou. E aí, dado isso, o que ele fala? Não tenham medo. Não tem nada a ver com seus fantasmas. Não tenham medo. Não, larguem esse medo para fora. Não tem nada a ver esse medo, porque aqui é outra coisa. Aqui sou eu, sou Deus, né? Agora, esse medo que vocês têm, que está baseado nesses conceitos errados, tem que ser trocado pelo conceito certo de quem eu sou realmente, né? E assim, isso agora estou lembrando, né? Isso está ligado com Deus. Deus é amor e a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor joga fora todo medo, né? Não tenham medo. Não tenham medo. E a Bíblia diz que eles receberam Jesus com alegria. É lógico, né? Depois do perrengue que eles estavam, os bichos estavam todos desesperados, achando que estavam vendo um fantasma. Aí veio que lá, agora chegou Jesus. Graças a Deus, né? É lógico que esses caras alegres, né? Ficando muito alegres. Eu fico imaginando, né? Pedrão, né? Pedrão que sempre ele é o mais exagerado ali. Graças a Deus que é o Senhor, mestre. Entra aqui no barco, fica aqui do meu ladinho, né? Deve ter até abraçado assim do lado, né? Ali, lembrando que Pedro no outro dia é ele que vai fazer aquela grande declaração que a gente elogiou bastante, né? Na semana passada. Né, declarando que Jesus era Deus, né, que eles não iriam de maneira nenhuma, né, se afastar de Jesus. Mas é interessante. Então eles recebem Jesus com muita alegria, né? E aí, João ele termina a história de uma maneira bem abrupta. O que ele fala? E logo chegou ao seu destino. E acabou. E acabou. Nossa, pronto, só isso? Mas, por que só isso? Por que só isso? Parece que está faltando alguma coisa, não está? Mas está faltando mesmo. Sabe por que está faltando? Sabe por que está faltando? Porque, para bom entendedor, pinga é letra. Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, para bom entendedor, pinga é letra. E você é uma pessoa, e fala para ele ainda, reforça para ele, e você é uma pessoa inteligente. Você entendeu. E o que a gente entendeu? A gente entendeu, sabe o que, irmãos? Que esses milagres, eles foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, vocês tenham vida, e vida em seu nome. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Vamos levantar e vamos orar. Aleluia. Amém. Feche seus olhos. Talvez. Feche seus olhos um pouco. E a gente termina rápido, mas João ele é rápido. Mas para lembrar de uma coisa, que Jesus, ele é o Filho de Deus. Esse milagre foi deixado para isso, para reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Talvez você ainda não tenha reconhecido ainda que Jesus é o Filho de Deus.
e você ainda não tenha entregado a sua vida a Ele. Mas esse é o momento de você fazer isso. A prova que nós temos que Jesus é o Filho de Deus é que Ele andou sobre as águas. Que Ele falou que Ele era o Deus, como nós falamos hoje. E Ele ainda falou assim, não tema. Não tema. E Ele quer te dar a oportunidade para que você o receba e creia nele como o Messias. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, levante sua mão que eu gostaria de orar por você. Alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus e falar assim, Senhor, eu creio que o Senhor é Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo, e eu quero me entregar a minha vida ao Senhor nesta noite. Alguém, levante a sua mão e eu gostaria de orar por você. Alguém aqui que gostaria de fazer isso nesta noite? Se houver alguém aí na internet, depois deixa nos comentários, ou manda uma mensagem para a gente, que a gente também entra em contato com você depois. E para você que é cristão, talvez você ainda esteja vivendo aí nas suas crendices do passado, mas você tem que voltar e crer na Bíblia, e olhar para as coisas de acordo com o que estão na Bíblia. E Jesus também está te chamando a fazer isso. Creia que Ele é Deus. E pare de temer essas coisas que você aprendeu no passado. Sei lá o que você viveu no passado. Coloque isso para fora. Ele é Deus. Não tema mais. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, Pai. E que pedimos, Pai, que a gente reconheça realmente que o Senhor é Deus. Que o Senhor andou sobre as águas, provando que o Senhor é Deus. Que o Senhor declarou a sua deidade. E que nós podemos colocar para fora todo medo. Pai, que esse medo seja, que a gente tire, Pai, as confusões das nossas vidas, da nossa vida anterior. Pai, antes de conhecer a Ti, mas que a gente possa conhecer realmente o Senhor e a sua verdade. Ó Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos olhos e faça-nos ver realmente a Ti, quem o Senhor realmente é. E arranca esse medo do nosso coração. Tira esse medo, Senhor, nós te clamamos, Pai. E nos ajude. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.